Olá, como vai? Tudo bem? Vamos dar início, ao terceiro vídeo sobre a questão da estruturação do trabalho acadêmico. Hoje vamos falar sobre os elementos pós-textuais, lembrando que meu nome é Guilherme Lage, eu estou propondo esses vídeos de uma maneira bem informal, nada muito sofisticado, e eu vou falar sobre minha visão da formação e escrita de trabalhos acadêmicos, ok? Então vou virar a câmera aqui para a gente os elementos pós-textuais. Os elementos pós-textuais vêm depois, da parte de desenvolvimento que nós falamos no último vídeo, no vídeo 2, sobre a introdução, a revisão da literatura, o método, os resultados, a discussão e conclusão. E nos elementos pós-textuais, vem logo após a conclusão. Você acabou a conclusão, você já traz as referências, As referências, elas precisam estar presentes no seu trabalho porque elas estão alinhadas, conectadas com todas as citações que você fez ao longo do desenvolvimento do seu texto, Ou seja, lá da introdução, na revisão da literatura, na discussão, muitas vezes no método, Toda citação que você traz lá vai ter que estar presente nessas referências. Antigamente a gente escrevia referências bibliográficas, hoje pela BNT só referências, Então tem que ter um alinhamento, você tem que bater, tudo que foi citado tem que estar nas referências, e todas as referências que estão ali escritas, elas necessariamente precisam estar citadas ao longo do texto, ok? A gente pode até falar posteriormente, vou mostrar um pouco as referências, não vou falar em detalhes, mas é a listagem das publicações utilizadas para a elaboração dos trabalhos. Então tem que ter um alinhamento total, completo aí com essas citações, toda a parte do desenvolvimento da escrita do seu projeto, do seu TCC, da sua dissertação, da sua tese, ou mesmo do seu artigo também, científico. Então seria, a listagem das publicações utilizadas para a elaboração dos trabalhos. O glossário é opcional, seria uma relação alfabética de termos técnicos ou poucos conhecidos, Você daria ali para ele a conceituação, as suas definições, tá? Não é tão comum, mas é uma coisa interessante. Às vezes, normalmente, quando a gente está finalizando o trabalho, sempre tem um limite, A gente tem uma certa dificuldade com a questão do tempo, Mas a inserção de um glossário, ele me parece ser uma boa opção, tá? Anexo também é opcional, mas quase que obrigatório. Opcional quase obrigatório seria o texto ou documento de autoria alheia acrescentado ao trabalho para fundamentá-lo, ilustrá-lo ou comprová-lo. Os anexos devem ser identificados por letras maiúsculas consecutivas, travessão e título. Assim, uma coisa que confunde muitas pessoas é a diferença entre anexo e apêndice. Então, o anexo é um documento que vem de fora, Então, por exemplo, o Comitê de Ética em Pesquisa aprovou o seu trabalho, Você foi lá, coletou os dados e tal. Você anexa em algum lugar do texto, lá no desenvolvimento. Você, quando falar que foi aprovado pelo Comitê de Ética de Pesquisa, da sua instituição, você coloca entre parênteses anexo 1, por exemplo, e aí você teria essa comprovação, de que o seu trabalho foi aprovado, a pesquisa está dentro das questões éticas e não há nenhum problema em você não teve nenhum problema em conduzi-la, Outro exemplo, você pega um questionário validado, por alguns autores, já com a publicação e tudo, e você tem, então, essa situação de que você quer apresentar esse instrumento. Como foi um instrumento que não foi de sua autoria, você entra como um anexo desse instrumento, ok? E aí as dúvidas entre anexo e apêndice. Então, semelhante ao anexo, o apêndice apresenta texto ou documentos do próprio autor do trabalho. São documentos que você elaborou, criou para o trabalho. Os apêndices devem ser identificados por letras maiúsculas, consecutivas também, travessão e título. Então, por exemplo, se você criou um instrumento, um questionário, para avaliar alguma coisa, ou para simplesmente caracterizar a amostra, e você, então, lá no método, foi criado um questionário, tal, para isso, você abre parênteses, coloca lá, apêndice 1. Ok? Se você conduz um estudo piloto
e você descreve lá no seu texto, lá na parte de desenvolvimento, que a decisão metodológica, né, que está apresentada ele foi baseada no estudo piloto, você pode escrever detalhadamente o estudo piloto e inserir como um apêndice, né? Então seria questões assim, a diferença básica é isso, o anexo é o documento que vem de fora, o apêndice é o documento criado pelo próprio autor, tá? Você tem índice, que seria opcional, seria uma lista de palavras ordenadas, né, que vai ajudar o leitor a localizar a informação contida no texto. Também não é tão comum. Muitas vezes eu acho, assim como o glossário, eu acho são coisas que refinam, né, a qualidade final do trabalho. Mas normalmente quando a gente entrega o trabalho, a gente tem um deadline, tem um limite de tempo, né, que nem sempre a gente consegue acabar com muita antecedência. E é menos comum a presença desses elementos pós-textuais, glossário e índice. Um exemplo aqui, né, de referências. Então, assim, referências você vai ter que dar uma olhada, tem muita informação disponível por aí. Você vai ter que pensar que essas referências têm que estar alinhadas com o tipo de padrão que você vai usar, né? A BNT, ele tem um formato de apresentação de autor, nome do trabalho, se é um artigo, se é um livro, se é um livro que for organizado e tem vários capítulos e você está citando um capítulo. Então você tem especificidades dentro de cada padrão. Então você tem a BNT, é muito comum na área da saúde, por exemplo, a gente também tem a APA, né, da Associação de Psicologia Americana, tem a Vancouver, existem vários padrões, você precisa pegar esse padrão e lembrar que você tem referências de artigo, referências de trabalhos não publicados, como teses, dissertações, referências de capítulo de livro, referências de livro, referências de endereços eletrônicos, onde é que você for um determinado site. Então, existem várias possibilidades e esses padrões eles vão te demandar determinada ordem de característica de escrita dessas referências, ok? Aqui estou mostrando só uns exemplos, mas vai depender bastante do tipo de padrão que você usa. Os anexos, material suplementar ao documento que se junta ao texto, né? Então, assim, é elemento pós-textual opcional, mas é um opcional quase obrigatório, como eu disse anteriormente. São documentos não elaborados pelo próprio autor, eu já tinha dado o exemplo, o parecer do comitê de ética, né? Determinada lei, determinado instrumento que não foi você que elaborou, mas você utilizou na condução do seu estudo, né? São identificados por letras maiúsculas, travessão e título do documento, anexo A, parecer do comitê de ética. Vou mostrar um exemplo de um trabalho, né? Do trabalho do ex-aluno TES, que eu tenho usado desde o primeiro vídeo, né? Os apêndices, material suplementar ou documentação que se junta ao texto de um trabalho, como esclarecimento, ilustração, embora não constitua parte essencial do trabalho. Também é opcional, mas assim, é muito difícil também você ter um apêndice dentro do seu trabalho, né? TCC são trabalhos mais simples, muitas vezes você nem tem essa demanda toda. Agora, para uma qualidade alta de uma dissertação, para aquilo que é pedido em termos de comprovação, uma tese de doutorado, não tem como, né? Acaba que você tem que ter material suplementar ali ligado com essas características de apêndice, tá? Instrumentos de coleta de dados que você criou, né? É um bom exemplo, tá? Como eu falei, relatos de estudo piloto, né? São muito interessantes e são importantes. Aí você pode organizar um piloto até como fosse um trabalho mesmo, né? Com uma rápida introdução, com o método que você escreveu, os resultados, né? Eu vou mostrar uns exemplos aqui também, tá? São identificados também, assim como os anexos, por letras maiúsculas, travessão e título do documento. Apêndice A, roteiro da entrevista, ok? Eu vou voltar aqui então agora, eu vou mostrar. Deixa eu sair aqui dessa parte. Deixar aberta aqui a dissertação que eu falei do teste, processo de formação de memória envolvidos na organização da prática. Vou chegar ao final aqui do desenvolvimento. A gente vem então com o início dos elementos pós-textuais, né? Das referências. Elas são normal aqui, pelo que a gente observa, pelas características aqui, ó. Tá na BNT, né? O nome dos autores todos em caixa alta, separados por ponto e vírgula.
o nome da revista, por exemplo, que Memory Cognition, em negrito, né? O ano por último, 2013, ó. Todas essas características indicam aí que é um padrão da BNT. Todos esses autores estão aqui referenciados aqui, eles têm obrigatoriamente estar presentes nas citações do trabalho, né? Então, assim, ao final antes de entregar o seu trabalho final, recomendo bater, né? Eu imprimo as referências, venho lendo todo o texto e vou cortando, vou riscando as referências quando eu acho quando eu vou lendo as citações. Se tiver alguma citação que não aparece na referência, obviamente você precisa inseri-la. E ao final, depois de você bater todo esse trabalho, sobrar alguma referência que não foi citada, você vai ter que retirá-la, né? Então aqui, obviamente, um trabalho como esse de ter uma tese de doutorado é um trabalho com muita referência, né? As referências, elas dão suporte para introdução, para revisão da literatura, alguma decisão que você tem ali dentro do método, né, que você apoia já no trabalho que já foi realizado anteriormente, e obviamente muito na discussão, né, já que a discussão também ela é apoiada na literatura, né. Estou passando aqui rapidamente para a gente chegar ao fim. É um número razoável aqui de citações que foi feito pelo Tércio, né. E nós vamos chegar aqui acho que se não me engano, nos apêndices, tá? Então, os apêndices vêm antes dos anexos. Deixa eu adiantar um pouco aqui para a page down. Um bocado de coisa. Nós estamos no L, né? As referências são colocadas na BNT por ordem alfabética, né? A gente vê que tem várias páginas de citações aqui, de referências ligadas às citações do texto. Estamos chegando no fim aqui. Então, o primeiro apêndice, trabalhos encontrados na busca, né? Ao longo da revisão da literatura dele, ele propõe uma análise, né, dos trabalhos que foram feitos e que o tipo de efeito desse tema que ele está investigando, que é a organização da prática, né? Como é que você pratica, se é de forma repetitiva ou de forma variada, as habilidades motoras, como é que isso impacta na aprendizagem motora. Ele cria um apêndice para apresentar o que ele falou, o que ele foi feito lá, né? Foi feita uma busca que mostra, temos percentuais, né? Dá um resultado dessa busca lá e deixa, obviamente, aqui para o leitor que tiver mais interesse vir confirmar, né? Essa busca que ele fez, tá? Então, inserir isso no texto lá desvirtuar, né? Tirar a fluidez do texto, entendeu? E aí é mais interessante porque você insere isso no anexo. Imagina se botar um quadro desse de 2, 3 páginas lá com um monte de informação assim, que é difícil, né, de você manter ativo na sua memória de trabalho. E só perde a conexão do que você estava lendo, né? É melhor se inserir como apêndice. O outro apêndice 2, ó, criando um protocolo de aprendizagem motora. Isso aqui é quase o piloto dele, né? Como ele fez um estudo com modelo animal não humano, ele teve que recorrer, né, ao que já tinha sido feito há mais de 40 anos aí com trabalhos com humanos para a gente tentar ajustar os camundongos. E aí ele faz todo um piloto, você vê o cuidado, o detalhe, né? Para uma tese, olha só, piloto 1. Você tem uma parte de introdução ali, depois você tem no piloto 1 método, tudo que foi feito. Os resultados que ele encontrou, né, que vai subsidiar a decisão dele sobre como que ele vai seguir no método da tese que ele está conduzindo. Então, assim, é riquíssimo em termos de... Tem a discussão para ele poder sustentar as decisões que ele tomou, né? E a gente tem um piloto 2, ó, não foi suficiente esse estudo, né? Toca-se um outro trabalho e observa o que aconteceu em termos, aqui no nosso caso, a aprendizagem, né? Como é que ao longo do tempo o desempenho muda desses animais. E aí sim, a partir disso, ele discute e a gente tem então agora todo um método a partir desses estudos. Então, apêndice 3, a ferramenta matemática utilizada, tá? Tem todo um cálculo matemático computacional, né? O Tess era muito bom nisso, que ele disponibiliza, ó, onde que ele buscou isso.
Então tem toda a parte matemática que também no método poderia, né, quebrar a fluência. Então você fazer esse caminho aqui pelo apêndice é ótimo. Por fim, um anexo lá, o protocolo do, aqui no caso, Comitê em Pesquisa dos Animais, né? Então ele tem um comprovante que o trabalho dele foi aprovado, tá? Acho que por hoje, né? Tá legal. Uma apresentação aí dos elementos pós-textuais. Espero que tenha, né, te ajudado você aí, que sirva para os seus trabalhos, e se você gostou, dá um like, siga aí o nosso canal, né, que eu acho que é importante. Eu vou tentar continuar nessa sequência, vou apresentar como fazer uma introdução, uma revisão da literatura, vou usar alguns exemplos práticos de como eu corrigi com meus alunos. Vamos ver se ao longo do tempo, né, eu vou aumentando aí o conteúdo desse canal e que esse conteúdo sirva para você, tá ok? Um grande abraço,